Olá, meu nome é Simone Cabral Castagnoli. Hoje eu estou na presidência da Comissão da Jovem Advocacia aqui da subseção de Campo Largo e estou aqui com meus dois grandes colegas, o Dr. Henrique, que é o nosso vice-presidente da comissão, e a doutora Fernanda Valério, que hoje ela é a diretora da Jovem Advocacia. Nós estamos aqui para gravar, então, o podcast da OAB. Doutor Henrique, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, doutora, muito obrado. Obrigado, doutora Fernanda, por ter se disposto a vir bater um papo com a gente com relação à Jovem Advocacia, os problemas, todas as dúvidas que a Jovem Advocacia tem. Então a gente fica muito honrado, agradecer a doutora Simone também por ter se disponibilizado. E também estou como vice-presidenta da Comissão de Advocacia Iniciante da OAB Campo Largo. E a gente está aqui para bater um papo com relação à Jovem Advocacia. Isso. Nós temos, então, a presença da doutora Fernanda Valério. Doutora, obrigada mais uma vez, então, pela sua presença. E eu já vou passar para a doutora, que tem uma grande experiência aqui na diretoria, veio também de outras comissões da advocacia iniciante, né? Então, doutora, seja bem-vinda e fique muito à vontade. Muito obrigada, doutora Simone, doutor Henrique. Quero agradecer o convite. Para mim, realmente é uma honra estar aqui. Sempre sou muito bem recebida aqui em Campo Largo, né? Então, quero mandar até um abraço para todos os jovens advogados, para o presidente Heitor. É uma honra realmente estar aqui conversando com vocês. Eu gostaria de vir aqui em todos os lugares, na verdade, onde eu sou convidada a falar sobre isso. Eu gostaria de trazer soluções. Mas o que nós podemos fazer hoje é contar um pouco da nossa experiência, das dificuldades, dividir com essas jovem advocacia algumas dificuldades, convidar essa jovem advocacia para estar junto conosco, para que esse início de carreira seja um pouco mais suave, né? E para que nós possamos chegar ao sucesso com mais agilidade. Sim. E doutora, com essa tua experiência hoje à frente da diretoria e das experiências que a doutora participou, né, das comissões aí da Jovem Advocacia do Paraná, como que a doutora traria aqui o seu início na Jovem Advocacia? Como foi? Quais foram as dificuldades? Ou o que a doutora percebeu de dificuldades na nossa classe de jovens iniciantes? Então, Simone, o meu início, né, da minha atuação na advocacia se confunde, ali está bem fundido, na verdade, com a minha atuação na OAB. Porque no dia que eu fiz o meu compromisso coletivo, eu já passei a participar da Comissão de Direito Previdenciário na OAB. Então, a minha atuação está sempre bem junto assim. Eu fui trabalhar como estagiária em um escritório com a professora Melissa Follman, que é especialista em Direito Previdenciário, já no primeiro período da faculdade. E eu fiquei a faculdade inteira nesse escritório. Então, muitas dúvidas que os colegas têm sobre qual a área que eu vou seguir, o que eu vou fazer depois que eu me formar, eu vou escolher, eu não tive essas dúvidas, né? Porque eu me apaixonei pelo direito previdenciário e fiquei nesse escritório, aprendi muito, aprendi tudo que eu sei, aprendi a estudar, aprendi a buscar as soluções, então eu não tinha dúvidas da minha área de atuação. Então, isso foi um facilitador. Quando se formou, já sabia que caminho ia seguir, a carreira que tinha. Exatamente. E eu acabei, por conta de estar nesse espaço, cuja professora também tem uma atuação muito voltada para a academia, para o escritório, para uma atuação voluntariada, que é a da OAB, eu trabalhei no mesmo ritmo. Então, eu sempre assisti os eventos da OAB, eu tive as minhas horas complementares muito rapidamente concluídas, porque durante a minha graduação eu já ia na OAB, em todos os eventos, em todos os congressos, na conferência que tivemos na época aqui, lá em 2010, eu fui. Então, eu sempre tive essa presença na OAB, era um espaço que estava dentro da minha vida acadêmica. Então, logo que eu já fiz o meu compromisso coletivo às 16 horas, à noite, na ocasião, teria uma reunião ordinária da Comissão de Direito Previdenciário, a secretária da comissão no dia não estava e a doutora Melissa me nomeou como secretária DOC. No primeiro dia, eu fiz meu compromisso às 16 horas, às 19 horas eu fui para o primeiro andar lá na sede e fiz a ata da reunião naquele dia. Então, claro que depois que você tem a tua responsabilidade, tudo muda, né? Então, eu já passei a frequentar as reuniões como um membro, né, da comissão, ainda informalmente, só alguns meses depois que tivemos realmente a portaria, e quando aquela gestão terminou, eu recebi o convite para ser diretora acadêmica da CAI, porque eu ia nos eventos da CAI, mas como a minha área de atuação era previdenciário, eu trabalhava mais na comissão de previdenciário, né, nesses primeiros meses.
Depois, quando começou a próxima gestão, eu já me tornei, na gestão do Dr. Noronha, eu já me tornei a diretora acadêmica da CAI. Então eu trabalhei aqueles 3 anos, essa experiência que eu tive tanto no escritório e de já estar ali na OAB, abriu meus olhos sobre a organização dos eventos, sobre ouvir os advogados, várias características, né, que fazem parte de uma composição de liderança. E essa diretoria acadêmica ela ainda não existia na comissão, porque ela seguia mesmo um critério de presidente, vice-presidente e secretário. Mas o Dr. Noronha ele criou outras diretorias, né? Diretoria de acolhimento, diretoria acadêmica, inclusive, que foi a que eu assumi. Então, eu atuei como diretora acadêmica e aí membro ouvinte da Comissão de Previdenciário, que era a área do meu interesse técnico, e também passei a receber os convites para atuar na Comissão de Igualdade Racial. A doutora Silvana Nienchevski, que hoje é nossa conselheira federal, me convidou. Então, foram áreas que eu passei a estudar bastante. Na Comissão Jovem, eu tive aí um contato maior com todas as outras áreas do direito, que durante a faculdade eu recebi aprovação lá no curso, porque durante todo o curso eu estudava previdenciário, né, porque eu tinha que resolver os problemas do escritório, do dia a dia. Então, a área do meu encantamento, que inclusive eu só fui estudar no último período, né, era o previdenciário. Então, durante a diretoria acadêmica, eu tive que, por exemplo, um projeto que nós criamos, que foi os grupos permanentes de discussão, eu tive que estudar sobre direito criminal, tribunal do júri, direito do trabalho, são administrativo. Várias matérias que era do interesse geral. A comissão é essa comissão ampla, né? E esse projeto é muito legal porque ele continua até hoje, muito mais sofisticado. As outras gerações de CAI, nossa, fizeram um trabalho excepcional. Hoje nós temos os e-books publicados. É algo realmente incrível, porque ali nós temos um advogado já, às vezes, sem fazer uma pós-graduação, estudando uma área específica e aí até pontuando, será que eu vou mesmo para essa área? Esses grupos eu acho que ele tem um papel fundamental nessa tomada de decisão, porque aí o advogado fala, puxa, é um investimento que faz, né, às vezes muita falta, é significativo no início da tua carreira, você está contando o teu dinheiro ali, o teu orçamento, aonde eu vou investir o meu dinheiro. Então participar de um grupo desse pode te oportunizar um maior contato com a matéria e aí te fortalecer na tomada de decisão de, por exemplo, uma pós-graduação. Então é muito legal, né? Então esse início foi, eu ainda me considero no início, né? Estou caminhando para o 9º ano de advocacia. Então foi assim, essas grandes dificuldades que hoje eu ouço, né, os colegas dividindo comigo sobre como eu vou fazer, como que vai ser a minha vida, qual área eu vou escolher, ou essa área vai me escolher. Eu não tive essa dificuldade, mas eu sei que é uma realidade dos colegas. E aí eu percebo que existem 2 grandes cenários. Ou você diz, eu gosto de direito criminal e não interessa o que vai acontecer, eu vou fazer direito criminal. Isso quer dizer que, por exemplo, você talvez não precise daquele dinheiro imediato. Você pode dizer não para o direito de família, não para o previdenciário e não para tudo aquilo outro que chega no seu escritório. Porque você fala, eu amo criminal e não interessa se eu vou ganhar dinheiro, se eu não vou ganhar dinheiro, se vão aparecer causas grandes ou não, eu vou fazer direito criminal. Né? Então você fica ali esperando as pessoas cometerem crime. Não é algo tão difícil assim, né, gente? Você consegue ter sucesso, né? Infelizmente. É só ligar a televisão hoje em dia. E nós aqui, inclusive, estamos, né, numa região assim, derrota, né? Então, pois não é uma realidade. Aqui, né? E às vezes, acho que até um dia eu ouvi um advogado criminal falando assim, pode ser que você já tenha cometido um crime e você nem sabe. É verdade. O que não é uma coisa muito difícil, realmente. Pode acontecer, a gente tem que sempre estar vigiante quanto a isso. E, então, assim, acho que existe esse cenário. Então, você é apaixonado por aquela área, você acredita naquela área e você vai continuar. Ou você pode dizer, não, eu preciso aqui advogar em qualquer área, aprender todas as coisas. Vem direito de família? Claro que eu resolvo direito de família. Vem direito tributário? Claro que eu resolvo previdência. Você resolve tudo. E, eventualmente, pode ser que ao longo dessa tua atuação, uma área vai se sobressaindo. Porque você resolveu um divórcio, daí assim como os crimes também, tem vários divórcios acontecendo, uma outra pessoa te indica. E, naturalmente, você vai criando uma autoridade técnica, criando uma linha de especialização, né? Então, acho que esses são 2 grandes cenários assim na advocacia hoje. Muitas vezes o que tem acontecido também são as parcerias. Aí você fala, olha, você faz uma sociedade, uma parceria, alguma coisa com outro colega, você cuida de tal área, eu cuido da outra área. Então hoje, né, da minha leitura com os colegas, é o que eu vejo assim, né, de grande desenho da nossa profissão. Claro que daí no meio de tudo isso vem
a internet, né? As redes sociais, né? Vamos dizer assim, aquele desenho de uma autoridade ou de uma imagem que nós queremos passar. Porque o que tem acontecido hoje, pelo menos na minha leitura, é muito isso. Nós vendemos uma imagem, né? Nós vendemos uma área de especialização e as pessoas têm essa percepção tua. Igual hoje, muitas pessoas falam, você faz previdenciário, né? Porque todo lugar que eu vou, se eu vou no INSS, eu posto lá que eu fui no guichê do INSS. Eu posto uma foto das carteiras de trabalho, claro, sempre guardando o sigilo, né, do cliente, mas eu comunico que eu atuo nessa área de especialidade, né? Então, eu costumei, assim, dizer que esse início da minha atuação do escritório, ele se confunde com a minha atuação ali da OAB. Uhum. Depois que acabou a gestão em que eu estava como diretora acadêmica, nós tivemos a gestão do Dr. Cássio. E eu recebi o convite para ser secretária da Comissão de Previdenciário, porque sempre, né, na minha vida, eu estive presente ali nas reuniões e tudo mais. E na OAB acontece uma coisa assim, Simone, você sabe, doutor Henrique também. Se você dá uma ideia ou faz uma reclamação ou um elogio, te traga uma ideia e diga, trabalhe, faça isso. Desenvolva, né? já desenvolva a tua então, ideia, né? Até convido os colegas que estão nos assistindo aqui a trazer ideias, porque você vai trabalhar suas ideias e fazê-las se realizarem no mundo real. Então, sempre era a pessoa, né, que mandava um e-mail com uma reclamação. Quando eu não ia à reunião, eu pedia para ler a ata, pedia para ler a pauta e tal. Então, sempre estava envolvida na temática do direito previdenciário. Na gestão seguinte, então, o doutor Leandro me convidou para estar na secretaria da comissão. E foi a gestão da pandemia e pós-reforma da Previdência. Então, nós, assim, escrevemos muito conteúdo, nós acompanhamos muito de perto todo o andamento da reforma, né? Foi muito, né, cansativo, estafante, porque as nossas palavras, né, elas acabam... Bom, com a reforma, né, que aconteceu, da maneira que aconteceu, alguns erros técnicos, vamos dizer, uma economia muito grande para o governo, e eu pelo menos sou pró-segurado, né? Então nós estávamos sempre ali, a OAB com esse papel mesmo de fiscal, né? A comissão. Quando tem uma reforma, é tudo muito diferente, então precisa se adaptar e querendo ou não, embora seja uma legislação, pode ter alguma coisa que de fato você precisa discutir novamente. Com certeza, então... e isso tem e está aí o judiciário para provar. Sim. Né? Então, nós produzimos muito conteúdo sobre isso, muitas notas, algo também que isso é uma característica do Dr. Leandro, que hoje é nosso conselheiro estadual e foi o meu presidente da comissão. Ele é muito comunicativo com as instituições. Então, nós, durante a gestão dele, firmamos um diálogo com o INSS, com a Justiça Federal, com a Justiça Estadual, com o Tribunal de Justiça. Isso foi incrível da atuação dele, porque ele tem esse espírito agregador e muito político, conciliador. Quando eu conheci ele, eu falava, essas reuniões de cafezinho, eu ficava nervosa, porque eu sou muito prática e me tornei uma pessoa cada vez mais sistemática com o passar desses anos. E ele falava, Fernanda, tenha paciência. Hoje eu já tenho paciência porque o que eu mais faço são reuniões de cafezinho. Realmente elas têm um efeito prático ao final. Então eu cresci muito, né, com essa questão do diálogo, essa paciência. Bom, agora eu vou ter uma reunião na próxima semana, alguma coisa assim, sobre um protocolo que eu fiz lá atrás para o governo federal. Então, assim, em nome da comissão, obviamente, então foi na verdade a OAB que fez esse protocolo e nós vamos participar dessa reunião, veja, 4 anos depois. Paciência tem que ter, né? Paciência tem que ter, né? E a gente sempre fica ali... sabe, tem que ter muita paciência, né? Tem que ter paciência, né? Amorosidade, né? A lentidão dos processos. Então, aí depois dessa gestão, eu recebi o convite muito honroso da doutora Marilena de estar na diretoria da OAB. Eu falei, logo depois que nós vencemos a eleição, foi no último colégio de presidentes, lá em Foz do Iguaçu, até me emociona um pouco, que nunca nas minhas listas do que fazer antes dos 30 ou do que fazer antes de morrer, eu coloquei estar na diretoria da OAB. Porque essa diretoria é uma inovação. É uma inovação. Né? Tanto aqui no Paraná, quanto a nível de Brasil, né? Não temos nenhuma seccional que tenha uma diretoria. Não, né? As seccionais todas refletem o desenho do Conselho Federal, isso por regimento. Então, nós temos um presidente, o vice-presidente, o diretor tesoureiro, o secretário-geral e o secretário-geral adjunto. Já na gestão do Dr. Cássio, ele criou a diretoria de prerrogativas, porque o Dr. Cássio, ele é o nosso advogado, né? Dos advogados, sim, né? Sim. Ele já era o diretor de prerrogativas antes do Conselho Federal, assumiu a presidência da OAB Paraná e criou essa diretoria. E a doutora Marilena
ciente, né, a visão ampla que ela tem, magnífica, ela falou: Fernanda, é justificável a criação da Jovem Advocacia, porque a Jovem Advocacia não pode ser apenas uma parcela de números, né? Ela tem pautas importantes, a OAB do Paraná quer olhar para essa Jovem Advocacia, quer acolher esse jovem advogado e trazer uma advocacia de excelência, porque a nossa instituição, pela gerência dela, pelos advogados que cuidam da nossa instituição, a OAB do Paraná sempre foi uma OAB de referência. Sim, verdade. Só que a preocupação da doutora Marilena é que a advocacia paranaense seja também essa advocacia de excelência, que os grandes escritórios de Brasília, de São Paulo, Rio de Janeiro, venham contratar advogados no Paraná. Né? E isso aconteceu, por exemplo, na Lava Jato. Existem momentos em que um olhar, né, do Brasil todo fica voltado para o espaço. Sim. E aqui nós tivemos esse crescimento e um olhar muito voltado para a advocacia criminal, até administrativa e tudo mais. Então nós temos grandes nomes, grandes professores, nós temos grandes bancas aqui no Paraná também. Sim. E nós queremos, com a ajuda da OAB, levar essa percepção para o resto do Brasil. Então a doutora Marilena me fez esse convite. No momento eu não sabia muito bem o que era aquilo, daí você fala sim, né? Aceitei. E aí a gente vai à luta com junto, né? Vai à luta. E aí nós estamos atuando aqui. Então isso é incrível, né? Assim, pessoalmente, para mim, um aprendizado muito grande. Na primeira reunião que eu tive com os diretores, eu tinha um ponto de pauta. Mas eu cheguei e vi como eles expuseram o ponto de pauta deles. Falei: gente, vou retirar meu ponto de pauta e vou ficar um mês ouvindo vocês, tá bom? E aí, porque realmente o trabalho de um diretor, ele é um olhar amplo, técnico, para evitar tudo que pode dar errado, trazer a maior economia para a OAB de energia, de recursos humanos e recursos financeiros, porque nós estamos administrando o dinheiro dos advogados, né? Sim. Então, tudo é muito bem pensado. Quando um diretor chega e traz um ponto de pauta na mesa, ele traz todo o olhar dele, e aí hoje nós somos mais em 7 para tentar ampliar. Às vezes tira um ponto de pauta para lapidar algo, pede um estudo, pede um fundamento, então é tudo muito estudado para se tomar uma decisão. Outras decisões precisam ser mais rápidas, né? Como vocês sabem, em muitos assuntos políticos a OAB se manifesta, traz o seu parecer. Então, mas tudo é muito fundamentado. Então eu fiquei ali ouvindo eles, embora eu já tivesse uma caminhada dentro da OAB, como diretora totalmente diferente, porque hoje eu tenho preocupações não apenas para o recorte da Jovem Advocacia, claro que é aquilo que é a minha energia mais entregue, mas eu também preciso ler sobre patrimônio, sobre valorização dos imóveis, sobre as nossas subseções, sobre todo o comportamento da OAB, e essas duas pautas que também são muito caras para mim, a inclusão racial e o direito previdenciário, né? Uhum. Então, assim, hoje eu tenho um olhar totalmente diferente. Tudo que eu olho, eu penso nas 49 subseções, eu penso na OAB do Paraná para fora do Paraná. Então, é um olhar muito amplo, muito diferente. Eu acho assim, a gente tem que ser bem dinâmico, porque às vezes você está recebendo uma pessoa e eu preciso falar com a doutora Simone, né? Preciso falar com o doutor Henrique. Às vezes eu preciso falar com a OAB de Campo Largo, às vezes eu preciso falar com o Paraná. Então, e não digo só falar aqui em voz, mas num despacho, num protocolo, várias questões. Então, são muitas atividades. Além dessa questão de gestão, de falar para um público indeterminado de 80 mil advogados, que é o que nós temos no Paraná, é também falar em nome do Paraná para o Conselho Federal, né? Nós participamos dos eventos nacionais, é também, por exemplo, um papel que eu tenho, um papel de julgadora no Conselho Pleno, né? Então, os recursos que vêm da Câmara de Seleção, da Câmara de Prerrogativas, eu julgo também, né? O Conselho Pleno se reúne uma vez por mês para fazer esses julgamentos. Então, o meu primeiro ato, infelizmente, como julgadora, foi votar por excluir um advogado que não tinha, né, mais os requisitos para permanecer inscritos nos nossos quadros. Então, tudo isso, eu preciso estudar esse compêndio aqui todo, né, o nosso Código de Ética e Disciplina, estudar como que a OAB do Paraná já tomou suas decisões até então, como que o Conselho Federal pode eventualmente reformar um voto nosso, e aí nós começamos a conhecer a composição do Conselho e ver que realmente nós precisamos dessa composição eclética para refletir a ideia de 86 mil pessoas que votaram em nós, né? Sim. E aí que entra a representatividade da Jovem Advocacia, é muito importante, é muito importante. Nós tivemos pautas importantíssimas, inclusive, né, o Campo Largo trouxe para o nosso colégio jovem uma pauta importantíssima, que foi ampliar um benefício que nós tínhamos para os apenas inscritos na nossa gestão, para quem tem 5 anos de inscrição. Então, assim, a gente vê a importância desse trabalho coletivo, voluntário e a entrega. Hoje eu fico muito admirada, porque eu conheço cada vez pessoas incríveis, né, que entregam do seu tempo para a OAB, para toda a advocacia. Muitas vezes os colegas lá no seu escritório, eles não têm a percepção do tanto de trabalho que a OAB tem.
né? Sim. Eu cheguei no começo desse ano limpando toda a minha caixa lá de processos, despachando tudo. Realmente a gente tem esse momento da tomada de decisão que vai refletir em muitas pessoas, que é muito importante, é muito legal. Então eu me sinto muito honrada pessoalmente, né, por participar disso, né? Eu tento assim sempre fazer o meu melhor. Eu sei que eu vou sair melhor do que eu cheguei, porque a bagagem que eu vou carregando, né, nessa caminhada, eu gostaria de já chegar com ela, mas é Sim. impossível, né? Então Você precisa viver para ter a Você experiência, precisa viver, né? exatamente. Então eu estou onde eu estou, que não é nada assim, né? Enfim, é um ponto de passagem, né? E só chego onde eu chego porque eu passo por onde eu passei. Sim, né? nós até estávamos conversando ali fora, né, que pra gente, que eu também estou na OAB desde o meu primeiro ano de formatura, então a gente tem essa visão de dentro da OAB, né? Eu não sei o doutor Henrique, mas às vezes eu percebo assim, quando a gente faz a recepção dos jovens advogados, que eles talvez tenham um distanciamento da OAB, né? E aqui eu não sei qual é a visão que a doutora tem? Como esteve sempre dentro da OAB, acredita que na sua carreira profissional, ter estado dentro da OAB desde o início influenciou de alguma maneira positiva, ajudou no conhecimento técnico ou até para alavancar a carreira ou algo nesse sentido? Sem sombra de dúvidas, foi importante, né? Porque, assim, primeiro, em relação à minha área de atuação, sempre me fez estudar mais. Então, eu precisava chegar... Se eu vou usar a palavra em uma reunião, eu preciso trazer uma fala importante, né? Eu não vou usar um tempo precioso das pessoas por algo irrelevante. Então, eu sempre falava, puxa, se eu vou me manifestar, eu preciso estudar meu tema. Eu tenho que falar bem sobre o que eu vou falar. Então, essa questão do estudo técnico, aprimoramento técnico, foi sempre muito importante. E também, algo que é bacana, é que quando as pessoas começam a te enxergar como uma especialidade, eles te indicam muito o cliente. Então, foi algo que naturalmente aconteceu. Eu tenho alguns colegas que, de família, eu sempre indico para a mesma pessoa. Direito trabalhista, eu sempre indico para a mesma pessoa. E tem colegas que me indicam. Eventualmente vem um cliente e fala, olha, tal doutor, mas eu falo, quem é essa pessoa? É um conselheiro, é um colega da comissão, enfim. Então isso foi muito legal. Acontece também de colegas falarem, olha, Fernanda, eu tô com uma dificuldade aqui, o que você acha de a gente tocar esse processo junto? Isso é legal, porque é um tema importante que talvez não chegaria no seu escritório e o colega vem com essa perspectiva, assim, é muito, muito bacana, sabe? Então, foi muito importante, é muito importante para a minha carreira. Claro que hoje eu tenho que entregar muito mais tempo para a OAB do que eu estar no meu escritório, né? Mas é bem, assim, agregador, né, esse papel. E também, a mim, assim, pessoalmente, me deu uma bagagem no trato com as pessoas. Porque aí eu já, né, bom, o meu cliente normalmente é uma pessoa mais idosa, né, muito mais experiente. Pela então, própria assim, área de atuação. Pela né? área de atuação. Então, mas mesmo assim, eu acho que hoje esse contato com as pessoas, com o público geral, ele me deu uma desenvoltura maior para sair de algumas situações difíceis com o cliente. Por exemplo, muitas vezes já aconteceu de a pessoa olhar meu WhatsApp e falar, mas é uma menina. Você é tão nova. Aí eu converso, falo, olha, vamos fazer a consulta. Minha consulta é 1 hora. Eu explico tudo. Se você não estiver segura, não tem problema. Não tem problema. E normalmente no final a pessoa fala, meu Deus, eu precisava de um advogado e não sabia. Porque tem muito assim, ó, pelo menos quando você se forma, você não tem experiência de nada, porque no geral nós somos novos de idade. Mas para quem não é novo de idade, não tem a experiência da advocacia. Sim. Você pode ter atuado em outras áreas, em outras profissões, mas não tem a experiência da advocacia. Então estar dentro da OAB te faz criar uma segurança, porque como eu vou, quando eu vou apresentar um tema ali dentro da OAB aos meus colegas, eu tenho que ter uma confiança, eu tenho que ter um conhecimento daquilo que eu estou falando, então eu consigo levar isso para o atendimento do meu cliente. Claro, né? E até isso, Simone, é uma questão de posicionamento. Porque assim, Henrique, imagina, não sei se você já teve essa experiência, de colocar num grupo do WhatsApp uma pergunta que se você colocar no Google é a primeira resposta que o Google te traz. Eu falo assim, não é possível. Não é possível, porque isso é uma questão de posicionamento. Você, como um advogado jovem, você não tem o direito, pela tua carreira, de fazer uma pergunta sem ter antes pesquisado sobre a tua pergunta. Você tem que pesquisar, meu Deus. E aí você vai colocar assim no grupo, pessoal, tenho aqui um problema. O STF fala isso, o STJ fala aquilo, a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Você está se posicionando, você tem uma tese, você tem uma dúvida. Agora, você colocar lá num grupo de advogados uma pergunta, gente, não dá, que é letra de lei, não tem condições. Pelo menos, eu jamais vou indicar um cliente para um advogado que tem esse comportamento.
Eu indico o cliente para um advogado que eu faço uma pergunta e o advogado me responde. Eu fico com dúvida, eu falo, meu Deus do céu. Mas assim, não dá. Não dá. Coisa assim que você tem respostas de blogs, de coisas que não tem autoridade técnica. E você não tem condições. É uma questão de posicionamento. Sim, você precisa estudar, Você né, precisa estudar. Sim. Então, assim, todos nós temos dúvida. Todos nós temos, mas como você se posiciona perante os teus colegas com essa dúvida é diferente. Então eu acho muito importante esse nosso papel, sabe? Ok, eu tenho uma dúvida, mas qual que é o telefone do TJ? Falar, Jesus, não dá. Meu Deus do céu. O que diz o artigo tal do... Não dá. Não dá, né, gente? São questões que, claro, né? Sim, é uma questão de posicionamento. Então você fala, essa pessoa é desorganizada. Essa pessoa, pelo amor de Deus, não dá. As perguntas já são desorganizadas, imagina com os processos. Ela não é responsável pelo sucesso dela, pela carreira dela, pela vida dela. Porque aquilo que está no nosso controle, que na verdade, no fim das contas, filosoficamente falando, nós não temos absolutamente nada em nosso controle. Mas assim, vamos imaginar que tivéssemos, a gente tem que fazer acontecer. O mínimo, né? E é importante que ali dentro, como você está vendo outros colegas, você acaba se espelhando em alguns. Sim. E se você não tem aquele conhecimento, algumas coisas podem até ser, a pessoa faz por falta de conhecimento, de experiência, né? Mas quando você percebe o teu outro colega fazendo, porque nós participamos sempre em advogados, nos nossos colégios, nos eventos da OAB e tudo mais, então você vê o teu colega se posicionando daquela maneira, você consegue ter uma ideia de como você pode se posicionar, né? E aí você não vai mais fazer essa pergunta lá no grupo, né? Pois é, e eventualmente, se você continua com esse comportamento porque você ainda não enxergou que isso é ruim para sua carreira, você vai simplesmente ficar para trás. Você vai ficar para trás. Isso é um comportamento natural do mercado, porque as pessoas, os advogados, não vão lembrar que você tem aquela autoridade, porque você não passou autoridade. Se você faz uma pergunta, uma pessoa fala, meu Deus, que preguiça, eu não vou pesquisar isso aqui para responder esse advogado. Então, assim, não tem condições. O tempo das pessoas é precioso. Sim. Então, eu tenho aqui um monte de grupos, as pessoas perguntando coisas e falam, gente, não é possível. Teve uma vez que eu me dei o trabalho de abrir a letra da lei e copiar o artigo da lei. E mandei no grupo. Aí a pessoa, desculpa, eu não sabia. Nem respondi mais, porque é uma vergonha. É uma vergonha. Você tem que saber se posicionar, saber fazer perguntas, né? Então, acho que talvez hoje, muitas pessoas da jovem, né, leva, como a gente tem essa facilidade de qualquer coisa, o nosso primeiro comportamento é jogar em grupos de WhatsApp, nós não pensamos nesses reflexos, né? Então, nós não pensamos no uso do tempo das pessoas e como elas vão ler esse comportamento em nós. Como ela vai reagir àquilo, Sim. né? E a aí, gente quer tudo imediato hoje em dia, né? Daí, e aí isso é mais fácil perguntar do que você perder entre aspas, 5 minutinhos ali pesquisando, tentando entender um tema. E veja como é diferente. Vamos imaginar assim, que a pessoa fez uma pergunta bem simples e tal. Chega alguém e manda uma resposta muito boa. O STF fala isso, fala aquilo, fala blá, blá, blá. E aí no final ainda deixa uma dúvida, né? Quer dizer, não tenho, né? Aí a pessoa fica até vergonhoso, porque você vê que a pessoa não se esforçou. Ou assim, leia tal artigo, leia tal coisa. Tem tanto conteúdo hoje na internet que muitas vezes, ao colocar uma pergunta no Google, nós sairemos com mais dúvidas do que com respostas. Mas nós teremos uma linha de raciocínio, nós teremos um caminho. E, gente, hoje até os clientes têm esse imediatismo. Nossa, né? Eles chegam no escritório para você com um artigo tal, a CLT, eu vi isso na internet, eu li isso aqui um pouco antes de vir. E aí nós temos muito mais trabalho para dissuadi-lo, para dizer que ele não, que aquele artigo que o Envios Brasil, que isso, aquilo. Então assim, nós temos muito mais trabalho quando as pessoas não sabem fazer boas perguntas. Sim. Né? Porque eu preciso dizer para o cliente, olha, rotineiramente a pessoa, por exemplo, na minha área, ela fala assim, então eu quero saber quando é que eu tenho que começar a contribuir pelo teto para receber o teto na minha aposentadoria. Porque anos atrás se levava em conta as últimas 36 contribuições. Aí eu tenho que voltar a explicar, olha, não, a lei mudou. Aí teve uma outra mudança e depois teve mais uma. Então eu tenho que fazer uma linha da mudança da legislação para ele para explicar por que esse comportamento não é mais coerente. Daí a pessoa, nossa, né? E aí eu digo, olha, agora eu não consigo te dizer porque eu preciso fazer uma média, eu preciso fazer um cálculo, eu preciso fazer um parecer. Sim. E aí, então veja, em quase 9 anos de atuação, a doutora já passou por várias mudanças e ainda assim continua se atualizando. E tem uma fala do doutor Heitor, que é o nosso presidente, que ele fala assim, no fundo nós somos eternos advogados iniciantes justamente pela condição de que eu tenho que estar sempre me atualizando. E para o iniciante, quanto mais, porque ele não tem aquela bagagem de vivência da advocacia, de conhecimento de carreira, né? Quem não teve num escritório assim e precisa esse início bem simples é difícil, porque você um dia entra na OAB para fazer o teu compromisso como bacharel
e 2 horas depois você sai advogado. Sim. E aí as pessoas, né, elas querem respostas de você, elas querem... E muitas vezes uma resposta ao cliente, se você deixa uma dúvida, se você não passa segurança, isso atrelado à nossa juventude não vai conquistar o cliente. Né? Por exemplo, um processo meu que foi no ano passado, acho que não, no ano retrasado, o primeiro processo que eu ajuizei transitou em julgado, foi arquivado. 5, 6 anos de processo. Então, eu agradeci o meu cliente, falei para ele, olha, eu fico até emocionada, fiz a prestação de contas e agradeci. Ele falou, agradeço o senhor por ter confiado no meu trabalho, para a minha carreira, para o meu currículo, é importante ter cuidado do processo do senhor e tal. Ele falou, a senhora sabia que durante muitos anos as pessoas falavam para eu desistir? Porque estava demorando demais? Porque um conseguiu e o outro não conseguiu? Eu falava, então eu agradeço o senhor por ter confiado todas as vezes que eu te expliquei por que não tinha uma resposta, porque o processo estava parado. Então, esse contato com o cliente e gerar essa segurança é um desafio para nós, porque nós temos ali algo que talvez fosse contra, que é a nossa juventude, uma pseudo-inexperiência. Aí você precisa demonstrar algum outro chamariz para o seu cliente que conquiste ele, porque devido à tua juventude, seja física ou seja de inexperiência na advocacia, tem que ter uma outra coisa que chame a atenção dele para mantê-lo no seu escritório, né? Quando nós não temos a experiência prática, aonde nós vamos nos socorrer? No conhecimento. Sim. Então, quando você vai atender um caso, você tem que estudar todas as hipóteses. E isso vai te trazer uma luz. Isso é natural, esse é o caminhar da advocacia, não tem outro caminho. Né? Talvez uma questão, não sei se a doutora entende assim, mas a doutora pensa que o fato de você, quando vai atender a um cliente, você solicitar a ele uma explicação prévia da situação para poder estudá-la e quando ele chegar no escritório ter uma resposta é importante ou não? Vamos deixar o cliente vir ao escritório, ver a situação dele e damos um retorno depois? Qual que seria seu entendimento com relação a isso? Eu entendo que de uma linha geral é importante você saber o que ele quer. É uma coisa assim simples, mas não deixar a sensação de que na primeira consulta você já vai ter a resposta plena. Eu acho que é perfeitamente natural você atender um cliente na primeira consulta e dizer a ele, olha, eu preciso fazer um parecer. Para te dar uma resposta mais concisa, uma linha de trabalho de atuação do escritório, nós vamos fazer um retorno dessa consulta. Então você colheu todos os fatos, todos os documentos, fez a entrevista com ele e aí estuda o caso e faz um retorno. Eu acho que muitas vezes você perguntar tudo numa primeira ligação no WhatsApp, ele vai ter a sensação que já na primeira consulta você vai dar a resposta. Então, eu acho que algo que o jovem tem que ter uma tranquilidade em dizer é que nós não temos todas as respostas. E os clientes também podem ter essa percepção. Olha, você não vai sair do escritório já no primeiro dia com tudo resolvido. Claro que muitas vezes existe uma urgência, então você fala, eu preciso ajuizar uma mandado de segurança, preciso pedir uma liminar, você tem as urgências também. Né? Então, a gente tem que ter esse bom senso. Mas você precisa, assim, entender a linha geral para passar segurança para o cliente que você sabe buscar a resposta. E trazer a ele. Então, muitas vezes eu já, por exemplo, disse para o cliente, ainda não é o momento de ajuização, porque nós precisamos melhorar o processo administrativo, nós precisamos tomar alguma providência ainda extrajudicial, então você tem que mostrar para o cliente por que ainda não vai tomar aquela atitude, né? Então, mas acho que a gente tem que trazer uma leveza, né, nessa atuação, não precisa ficar muito nervoso para querer trazer essa resposta na primeira consulta. E a doutora, como bem já falou, na qualidade de diretora, o que a OAB, tanto de Campo Largo, na nossa esfera, tanto na estadual e nacional também, o que a OAB enxerga para que o advogado iniciante se sinta acolhido, não se sinta com esse medo, essa questão de posicionamento, conseguir se posicionar, o que a doutora enxerga que a OAB pode auxiliar o advogado nesse ponto? Bom, hoje nós temos a própria estrutura da comissão que tem esse papel de acolhimento, vamos dizer assim, que é de um espaço de passagem para o jovem advogado. Ele vai entrar nessa comissão, que é uma comissão ampla, e depois ele vai acabar escolhendo talvez uma outra comissão, uma área de atuação. Então, acho que esse fórum, esse espaço da comissão é o espaço mais importante agregador para esse jovem advogado, porque ali nós estamos de igual para igual. Nós estamos num espaço mais democrático até para esse próprio posicionamento.
né? Então, participar da comissão acho que é algo, um espaço, assim, é um papel que a OAB entrega para o advogado, de ele gerir a carreira dele, como ele vai continuar na vida dele e até de criar mesmo essa autoridade com os colegas. Então, acho que a comissão é um lugar fundamental onde esse jovem advogado pode estar. É um espaço, como a gente conversou outro dia, que ele tem mais tempo, talvez, para dedicar, para conhecer. Ali dentro da comissão você pode formar uma sociedade. Até casamento já saiu, gente. Sim. Então, assim, é um lugar bom de crescimento, né? Passando disso, e aí voltando na verdade um pouquinho, porque como a comissão ela é ampla, ela pode, por exemplo, ter um viés acadêmico. Então, os advogados que gostam, que querem ser mestres de doutores, eles vão escrever artigos para somar o currículo dele para ele passar no mestrado, né? Então, é legal. Ele pode criar um grupo de estudos, ele pode criar um grupo de visita institucional, ele pode criar um grupo de ouvintes para outra comissão, enfim, a comissão pode fazer vários projetos. E muito depende desse voluntariado, dos colegas proporem os projetos, né? Então, isso é muito legal. Outro papel importante que a OAB do Paraná tem agora desenvolvido é esse projeto de acolhimento do projeto Sexto Ano, né? São diversos benefícios que nós no início da gestão elencamos e entregamos para o jovem advogado. Então, no começo da gestão, nós sentamos e pensamos o que um advogado precisa para iniciar uma atuação com mais leveza. Então, ele precisa, às vezes, de um suporte financeiro, a gente tem um financiamento diferenciado, ele precisa de uma sala, nós temos as salas da advocacia, ele precisa do certificado digital, nós temos o certificado digital em nuvem, a Caixa de Assistência, que é esse outro organismo que não é a OAB, mas faz parte, né? É o nosso, vamos dizer, braço assistencial. Ela tem muitos benefícios, né? Sempre está atenta à saúde do advogado, à vacinação, o espaço que o advogado precisa, tem tantos convênios, em cada subseção tem aí o delegado que está fazendo o convênio de acordo com a realidade do local. Aqui vocês ficam nas louças, nos vinhos, né, e tudo mais, algo bem pessoalizado, né? E aí nós temos a ESA, que é a Escola Superior da Advocacia. A ESA tem muitos cursos. E, gente, nós só não entregamos gratuitamente porque percebemos que muitas pessoas não valorizam aquilo que é entregue gratuitamente. Mas os cursos que nós temos para jovem advocacia são valores simbólicos. Alguns são gratuitos e outros são valores simbólicos. Então, esse apoio que nós temos é um apoio técnico, é um apoio de espaço e o apoio humano também, né? Nós entregamos muito para que esse advogado possa ter uma autonomia, uma liberdade. A doutora falou do projeto Sexto Ano da OAB, para auxiliar o advogado no início de carreira. Doutora, o que a doutora pensa com relação a isso? O advogado sai da faculdade inexperiente em questão de idade e tanto profissional quanto pessoal. O que a doutora acha? Que o advogado ele tem que buscar parcerias, ele tem que buscar ser associado a algum escritório, ou ele pega e abre o seu escritório e tenta, nessa luta diária nossa, tentar criar seu espaço desde o começo? Porque eu assim, vou expor a minha opinião. Eu saí do escritório e saí da faculdade e abri o meu próprio escritório. Então, eu vejo que essa dificuldade, mesmo desse posicionamento, as próprias pessoas têm um preconceito com o advogado iniciante. Falam, não, eu não quero isso aí. Iniciante não sabe. Eu gosto do advogado que fala que eu sou dono da verdade, eu acho que não é por esse caminho. Então eu queria saber da doutora o que é melhor nesse primeiro momento da faculdade, depois que a gente sai da faculdade, o sexto ano, que a gente fala que é o pior de todos na faculdade, né? A gente tem que buscar uma parceria, um escritório, ou tentar abrir o seu próprio escritório e enfrentar a luta. Porque eu vejo assim também, por mais que você esteja no escritório como associado, quando você sair do escritório, se eventualmente você quiser sair, você tem todos os problemas que você vai enfrentar no início de carreira. Você tentar fazer sua imagem de novo. Você pode levar alguns clientes do escritório que você está, você pode. Só que eu acho que é mais difícil um pouco nesse ponto. Eu queria saber o posicionamento da doutora com relação a isso. Olha, eu entendo que essa decisão tem que ser muito racional, pensando realmente no lado financeiro. Se você tem condições de ter a tua estrutura e sobreviver a um tempo se zero clientes aparecer para você, você pode montar o seu escritório, né? Porque você tem uma estrutura, você tem meios de sobreviver sem que eventualmente o teu escritório tenha ainda algum retorno, né? Se você não tem essa possibilidade, não adianta romantizar e sobreviver, eu vou sobreviver 2 meses, 3 meses, 1 ano. Às vezes mesmo 1 ano é muito pouco para um escritório,
né? Então você precisa ser racional nessa tomada de decisão. Eu tenho condições de me manter, eu tenho condições de pagar a anuidade, pagar o aluguel, pagar a internet. Então você precisa ser racional nessa tomada de decisão. As parcerias com indicações de outro cliente, a divisão de despesas, né, elas são importantes também. Porque você direto formar uma sociedade também às vezes pode ser um equívoco. Você não precisa necessariamente ter uma sociedade com um amigo seu. Você tem que ter um colega, alguém que tenha essa mesma intenção que você tenha, que pense parecido, né? Ou às vezes que tenha um comportamento complementar a teu. Você não gosta de falar em público, ele gosta de escrever, você gosta de fazer sustentação oral. Então é importante também isso se vocês atuam na mesma área de atuação. Ou eu tenho uma área que é correlata à minha área. Por exemplo, eu tenho uma sociedade com um colega que é tributarista. Muitas vezes eu tenho dúvidas de direito tributário, como eu vou orientar o meu cliente que é empresário? Acaba que casa ali a experiência de um com a do outro e você consegue formar um conjunto. Com certeza. Né? Pessoalmente falando, eu saí desse escritório que eu estava 2 anos depois de me formar. E eu, no início, eu dividi despesa com outros colegas, ainda não tinha certeza de como seria a nossa atuação, e veio a pandemia, o que mudou tudo. Né? A pandemia, ela foi realmente uma divisão de águas ali nas nossas tomadas de decisão. E, posteriormente, eu conheci um colega que foi justamente na OAB, que é o Dr. Lucas Vasconcelos, e nós temos uma maneira bem parecida de pensar. Então, nós falamos, vamos para o nosso espaço, eu acho importante ter um espaço para o meu cliente, que é uma pessoa mais idosa e tem talvez algum receio, e nós, com muita cautela, localizamos um lugar, carregamos bastante caixas, pintamos parede, descobri que o Dr. Lucas sabe colocar lâmpada e tudo mais. São habilidades, né? Sim, também acabam agregando, com né? certeza. Então, essa mão na massa, sim, colocamos mesmo. Eu gosto dessas coisas também que têm significado. Por exemplo, a mesa no nosso escritório, nós queríamos uma mesa redonda e é uma mesa que foi dos meus pais. A mesa tem 30 anos. Tem então, uma história também, né? Tem uma história. Nós colocamos com muito carinho tudo o que pensamos, até mesmo, por exemplo, um cheiro ambiente para o cliente, né? A cor da nossa parede, o nosso posicionamento, tudo isso a gente foi pensando com muita cautela. Ficamos vários meses procurando lugar, porque talvez Curitiba seja um pouco diferente de uma cidade um pouco menor, né? Então nós ficamos muitos meses buscando, colocamos na ponta do papel como nós nos sentiríamos seguro financeiramente, quanto tempo nós sobreviveríamos se tudo desse errado. E aí tudo vai caminhando, as coisas vão dando certo, muito devagar, muito lentamente, né? As melancias vão se assentando na carroça, né? Sim, exato. O início de carreira é muito uma questão de paciência e persistência. E resiliência, né? também. Porque se você não tem já não vem de família, que tem já um histórico, e você sai da faculdade e vai para o escritório da família, você construir o seu nome, ou você veio de uma cidade de fora, nós aqui temos uma questão muito de que família que você que acaba influenciando, então a persistência conta muito nesse momento, né? Então com você certeza. precisa se manter firme, Sim, né? E sempre com os pés no chão, porque muitas vezes o que acontece, nós temos esse ideal do glamour da advocacia, e você vê que a realidade é diferente, né? Igual o doutor falou, eu já vou alocar o meu espaço, vou abrir meu escritório, e isso é difícil mesmo, porque é um negócio, e você precisa ter uma base. Vamos imaginar que fosse lá uma loja de carros, você precisa ter carros para vender, você precisa ter vamos colocar lá um caixa, né? A advocacia também precisa disso. Só que nós, por muito tempo, não vimos a advocacia como um negócio, né? Eu não estou dizendo que nós temos que mercantilizar a nossa profissão, apenas que as nossas decisões têm que ser financeiramente racionais. Tua entrada, tua saída, e nós não vamos controlar essa entrada, porque dependemos, né, do andamento dos processos, eventualmente. Algumas áreas permitem que você não precise do judicial, né, mas eu acho que depende, então, de cada realidade. E se você quer ser dono de escritório, a tua vida ela é diferente, né? Hoje eu não consigo descansar domingo sem pensar num processo, sem olhar, sem tudo. Você é dono do teu negócio. Tudo bem, eu chego a hora que eu quero no escritório, isso significa que às vezes eu preciso chegar às 7 horas da manhã.
Eu saio a hora que eu quero, significa que eu tenho que sair às vezes às 22, né? Então você ser dono do seu negócio é você cuidar de cada detalhe mesmo, pelo menos na minha percepção, né? No meu modo de trabalho. Então todos os detalhes até do ambiente, do teu posicionamento, do site, de tudo mais, você vai precisar cuidar. Ou você vai pagar alguém para fazer. Claro, depois você vai se tornar, tem mais meios de pagar outros profissionais e tudo mais. A gente sabe quanto é importante o posicionamento digital, todas essas questões. Mas eu acho que tem que ser pontuado. E algo também que o pessoal sempre fala é se ele já vai direto fazer uma pós-graduação, né? Então eu dei um toque um pouco sobre isso quando eu falei sobre os grupos de estudos, mas assim, é uma decisão também que tem que ser racional, porque muitas vezes você não estuda um pouco da grade daquele curso, ou a tua vida não caminha para aquela especialidade e você investiu um dinheiro que naquele momento era precioso e acabou não se especializando. Então hoje eu acho que também essa decisão tem que ser assim, o advogado pode ler, e tem aulas de muitas áreas no YouTube gratuito. Você tem que conseguir assistir aquelas aulas, entender como aquilo vai te trazer um retorno para investir o teu tempo e o teu dinheiro naquilo. Sim. Mas quando você tem pouco cliente, é o momento que você tem para isso, para estudar mais, para produzir artigo. Eu acho que é muito válido, por exemplo, você assistir a sustentação oral de outros colegas. Tem um tempo, vai no tribunal presencialmente. Eu acho que o presencialmente também é legal, porque você vê as pessoas, você chega, encontra, põe tua beca lá e senta lá para assistir o julgamento. Eu acho isso muito importante. Tem colegas que fizeram, por exemplo, compromisso online que eles nunca vestiram a beca. E eu acho que é importante o advogado vestir a beca, né? E isso é muito, muito importante. Então, eu acho que nós precisamos mesmo deixar um pouco o glamour de lado e racionalizar as nossas decisões, né? Temos que ser racional. Depois, quando as coisas começam a acontecer, nós vamos continuar com a nossa humildade, né, com o nosso lado humano, pensando sempre que não existe nenhum sucesso profissional ou qualquer outro dinheiro ou qualquer outro glamour que nós vamos fazer que vai superar o trato nosso com as pessoas, né, de uma maneira humana, respeitosa e acolhendo, porque muitas vezes uma opinião que nós entregamos, um conceito jurídico que nós entregamos salva a vida de uma pessoa, né, resolve um problema de uma pessoa. Eu muitas vezes já conversei, por exemplo, com um motorista de aplicativo, e daí ele reclama do INSS, quando pergunta o que eu faço, sabe? Eu falo, o senhor tem filhos? Ele fala, tenho. Eu falei, então o senhor contribua para a Previdência Social, porque se o senhor bater o carro ali na frente e morrer, você vai gerar pensão por morte. Então, pelo amor de Deus, contribua, né? Então, muitas vezes, uma fala nossa, ela vai, né, transformar a vida de outra pessoa. Então, que muitos clientes também chegam no escritório nessa condição da necessidade de expor o problema dele e ele, às vezes, não quer só uma solução jurídica. exatamente. Ele precisa de alguém que ouça ele, Sim. alguém que passe para ele uma confiança conselho, de que se não for para resolver 100%, pelo menos você vai dar o seu melhor naquilo Com ali. certeza. Né? E isso independe se é o teu primeiro dia de advocacia, se você já está há 9 anos, há 15, 20, 50 anos na advocacia. Né? Essa questão do trato com o cliente, com os colegas, com os serventuários, com as pessoas com em todas geral. as Né? pessoas. Ela não pode mudar com o crescimento da sua carreira, não, né? de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Não é porque nós temos uma credencial de advogado que nós, né, vamos atuar com, né, vamos colocar soberba. Não, isso não combina, né? Eu acho que com o fundo do direito, que é trazer o direito para as pessoas, né, resolver os problemas delas, proteger o patrimônio e as decisões das pessoas. Então, eu acho que a gente sempre tem que ser assim, independente de aonde você está, né? Você precisa. Às vezes nós temos uma formalidade ou um estilo de estar que pode causar já um distanciamento natural, né? As pessoas, o nosso trato, nós estávamos conversando aqui, como é que nós vamos tratar de doutor ou doutora? Sim. Então imagina, a gente precisa ter essa leveza, né, de tratar as pessoas e depois que nós vamos entregar para ela, acho que essa sensação é o melhor. A mim nunca me motivou o precatório. Claro que eu preciso dele, eu quero ele, amém. Mas quando o meu cliente me manda talvez um Feliz Natal, sou muito feliz porque eu estou aposentado, é que eu me sinto realizado. Né? Então, o trabalho foi bem feito. Nossa, pessoal, isso é né? incrível, isso é incrível. Muito bom. Isso é incrível. Gostaria de agradecer a doutora Fernanda pelos ensinamentos sempre válidos, que todas as palestras e conversas que a gente sempre sai com algum ensinamento da doutora, então gostaria de agradecer em nome meu mesmo e da comissão. Gostaria também de pedir para que o pessoal participe da comissão. A gente viu aqui a importância de participar da comissão de advocacia iniciante, a abertura de portas que ela traz. Então, mais uma vez, façam parte da comissão. Muita gente tem um preconceito, não quero, vou perder tempo, mas é extremamente valioso.
Muito obrigada, doutor Henrique, doutora Simone. Parabenizo vocês pelo trabalho. Vocês aqui de Campo Largo realmente nos dão bastante tranquilidade, porque sempre estão ativos, convidando a advocacia. E isso é muito bom, porque nós entendemos que aí o trabalho que nós temos na seccional reflete por todo o nosso estado. Agradeço novamente o convite da subseção, parabenizo pelo trabalho, desejo aí um excelente ano de trabalho e que esse podcast também gera muito sucesso e muito conteúdo para a nossa advocacia de Campo Largo. Tá ótimo, maravilha, então. Encerramos por aqui, então, o nosso podcast. Pedimos a todos para que continuem assistindo os próximos episódios. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado.